Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. Em Brasília, meio-dia, 5 minutos. Boa tarde. Está no ar a primeira edição do telejornal A Voz do Senado. Hoje, quarta-feira, dia 4 de março de 2020. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, decidiu, após reunião com lideranças do Senado e da Câmara nesta terça-feira, adiar a votação do veto parcial do presidente Jair Bolsonaro, o veto 52/2019, ao projeto de lei do Congresso que trata do orçamento impositivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano. A sessão do Congresso foi suspensa por Davi e será retomada às 14h de hoje. A manutenção do veto de Bolsonaro ao orçamento impositivo deve ser confirmada, já que houve amplo acordo entre Executivo e Legislativo nesse sentido. A Comissão de Assuntos Sociais, a CAS, aprovou o relatório do senador Cajuru favorável ao PLC 161/2015, que define as atribuições dos repórteres cinematográficos. De extrema importância para a segurança e reconhecimento da categoria, o texto dispõe sobre as profissões de repórter cinegrafista e cinegrafista radialista, para atualizar as atividades ou funções profissionais dos cinegrafistas, como operador de câmeras de vídeo destinadas à captura cinematográfica de imagens e sons para diferentes mídias. A matéria agora segue para apreciação no plenário do Senado. Bom dia, pátria amada. Como não há emendas oferecidas ao projeto, pelo menos até agora, há apenas uma proposta de audiência pública, presidente. Nos termos do artigo 22.1 da Carta Magna, compete à União legislar privativamente sobre o direito do trabalho, motivo pelo qual a disciplina da profissão de repórter encontra-se no âmbito normativo do mencionado ente federado. Não se trata de matéria reservada ao Presidente da República, ao Procurador-Geral da República ou aos tribunais superiores. Assim, aos parlamentares, nos termos do artigo 48 da Carta Magna, é franqueado iniciar a discussão legislativa sobre o assunto. Cabe destacar ainda que a disciplina da profissão em foco prescinde a edição da lei complementar, motivo porque a lei ordinária afigura-se apta a inseri-la no ordenamento jurídico nacional. Não menos importante asseverar que, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CAS opinar sobre os projetos de lei que versem sobre as relações laborais no país. No mérito, em relação ao Decreto-Lei nº 972, de 1969, verifica-se que a proposição apenas atualiza a sua redação no tocante às atribuições do repórter cinematográfico. As alterações cuja implementação é visada pelo PLC número 161 de 2015, neste particular, não encontram qualquer óbice constitucional, jurídico, legal ou regimental às respectivas aprovações. Constituem, pois, mera atualização dos termos do referido diploma legal à realidade vivenciada pelos jornalistas brasileiros. Por fim, essa razão, vislumbrando a iniciativa como uma proposta de modernização profissional, buscamos, por meio de substitutivo, a solução condizente com o atual contexto do cinegrafista, tanto quando atua nas empresas jornalísticas quanto nas de radiodifusão,
mediante simples e objetivas intervenções nas duas leis regulatórias, como proposta de atualização dos respectivos enquadramentos legais de trabalho, sem nos atermos ao equipamento de que se utiliza em seus mistérios, por adaptar o aludido diploma legal ao cotidiano laboral do profissional em foco, recomenda-se a aprovação neste ponto do PLC número 161 de 2015. Para ser objetivo, vou diretamente ao voto, presidente Romário, onde, pelo exposto, opina-se pela aprovação do PLC número 161 de 2015, com a seguinte emenda: suprima-se o artigo 3º do projeto de lei da Câmara, PLC, número 161 de 2015, remunerando-se o artigo 4º. Agradeço, presidente Romário. Em votação, relatório. Os senhores senadores que o aprovam, que permanecer como se encontra. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto com a emenda número 1 da CAIS. A matéria vai a plenário. Também na Comissão de Assuntos Sociais, o senador Cajuru apresentou seu relatório ao projeto de lei que pretende assegurar que os planos de saúde coletivos ou empresariais com até 100 beneficiários tenham o mesmo regime jurídico que os planos de saúde individuais. Apreensivo com os desdobramentos que essa imposição pode trazer, como aumento dos preços, o senador Cajuru, em conjunto com o senador Eduardo Girão, do Ceará, pediu uma audiência pública para conversar com as partes envolvidas. Assim, os beneficiários não sairão prejudicados. Presidente Romário, seu artigo 1º modifica o artigo 13 da Lei 9.656, de 1998, instituindo para os planos de saúde empresariais ou coletivos de até 100 beneficiários o mesmo regime contratual que hoje vigora para os planos individuais ou familiares. Em relação aos planos de saúde contratados antes da vigência da futura lei, o artigo 2º da nova redação ao parágrafo 2º do artigo 35 e da Lei 9.656 de 1998. Para ampliar o alcance do dispositivo, que hoje abrange somente os contratos individuais, e estabelecer que a aplicação da cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias de planos empresariais ou coletivos, até com beneficiários, também dependerá da prévia aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. O artigo 3º do projeto estabelece que a lei gerada pela eventual aprovação da proposta entrará em vigor na data de sua publicação. O autor, Regufe, alega que os consumidores beneficiários de planos de saúde coletivos com até 100 beneficiários não possuem poder de negociação nas relações de consumo que mantêm com as operadoras, de maneira que é justo que o órgão fiscalizador passe também a acompanhar e regular esses contratos de forma como atua em relação aos contratos individuais. O projeto não recebeu emendas e foi distribuído para a apreciação da CAS e da Comissão de Assuntos Econômicos, CAE, a qual caberá decidir em caráter terminativo. Uma rápida análise, pois sei da posição do senador Eduardo Girão e vamos analisá-la aqui. Análise. É atribuição da CAS opinar sobre proposições que digam respeito à proteção e defesa da saúde, temática abrangida pelo projeto de lei em análise, nos termos do inciso 2 do artigo 100 do Regimento Interno do Senado Federal, o RISF. Concluindo, nos últimos anos, os órgãos de proteção ao consumidor e o Ministério Público têm denunciado que as
As operadoras vêm dificultando e restringindo o acesso dos consumidores aos planos de saúde individuais ou familiares. Quando tais produtos são ofertados, são precificados de maneira a desestimular a adesão do interessado. Segundo essas entidades, isto é feito para que os consumidores adiram aos planos coletivos, já que essa modalidade de planos de saúde sofre menos intervenções e pouca regulação pela ANS, principalmente no que se refere ao reajuste das contraprestações pecuniárias. A legislação também permite que as operadoras rescindam unilateralmente os contratos de planos de saúde coletivos. Meu voto é favorável e, presidente Romário, aguardo a observação aqui rapidamente me feita pelo senador Eduardo Girão sobre este projeto de lei do senador Regufe, que tem o meu apoio total, como disse, aprovado por mim como relator. Regina Duarte tomou posse hoje como secretária especial da Cultura do governo de Jair Bolsonaro. A atriz prometeu pacificar o setor e promover o diálogo permanente com o setor cultural, com os estados e municípios, com o parlamento e com os órgãos de controle. A nova secretária disse também, abre aspas, o que está na cartilha é que a cultura é um dos principais pilares do desenvolvimento social e econômico do país. É isso o que nós todos queremos. Uma cultura forte consolida a identidade de uma nação. A cultura é um ativo que gera emprego, renda, inclusão social, impostos, acessibilidade e educação. É nisso que acreditamos. Fecha aspas. Agora, meio-dia, 16 minutos, essa edição fica por aqui. Voltamos hoje à noite, às 11 horas, com novas informações. Comente à vontade no facebook.com/Cajuru Goiás, Instagram Senador Cajuru, Twitter @Senador Cajuru e YouTube Cajuru Oficial. Ou então liga aqui pra gente no 61 3303 2844. Uma ótima tarde. Agradecidíssimo.